Olá, sou o professor Eduardo. Voltando com geometria espacial, nós vamos falar da área de uma superfície esférica. E vamos chegar a uma expressão no qual posso utilizar para esfera de qualquer raio R. E uma pergunta que eu vou colocar para a gente pensar durante a nossa demonstração é: se eu tiver uma esfera e um cubo, um recipiente esférico e um recipiente cúbico, todos têm áreas iguais, as áreas das superfícies são iguais. Qual que tem volume maior? O recipiente esférico ou o recipiente cúbico? Nós vamos responder isso daqui a pouco. Primeiro, vamos pegar a nossa ideia, pegando uma esfera de raio R. Então, tem uma esfera com raio R. Vou preencher a esfera com N pirâmides, mas preencher de tal forma que o vértice de cada pirâmide coincida com o centro da esfera. Tá? Aqui no meu exemplo, eu usei, por exemplo, pirâmides hexagonais, mas para eu completar toda a superfície de alguma forma, né, as pirâmides podem ser triangulares também, mas a ideia é que eu preencha com pirâmides. Tá? Para facilitar as nossas contas aqui, o nosso algebrismo, vamos tomar que cada pirâmide tenha uma altura determinada, uma altura H. Bem, se eu colocar 10 pirâmides nesse contexto, a gente sabe que o volume das pirâmides seria uma aproximação do volume da esfera. Uma aproximação que pode ser muito ruim. Se eu conseguir colocar, em vez de 10 pirâmides, colocasse 100 pirâmides, eu sei que o volume das 100 pirâmides é uma aproximação do volume da esfera. Se eu colocar 1000 pirâmides, 1 milhão de pirâmides, tá? A mesma coisa, cada pirâmide tem vértice no centro da esfera. A base de cada pirâmide é um polígono no qual os vértices de cada polígono vai estar na superfície da esfera. Então, se eu tiver 1000 pirâmides, uma aproximação do volume da esfera é maior. Né? A minha ideia é colocar N pirâmides, preencher com N pirâmides. E quando a gente preenche com N pirâmides, a gente começa a perceber que as áreas das bases das pirâmides, elas se aproximam da área da superfície esférica. Então, vamos pegar essa ideia. Então, eu tenho N pirâmides. Para facilitar o nosso algebrismo, eu vou colocar pirâmides de altura H, determinar. Tá? Então, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base, vou chamar a área da base 1, vezes a altura H. O volume da outra pirâmide é 1/3 da área da base 2, vezes H, até chegarmos à enésima pirâmide, que é 1/3 da área da base N, vezes H. Esse aqui, então, essa expressão que eu escrevi, é o volume das pirâmides. Então, eu tenho o volume, representado por V, das pirâmides. A minha ideia básica é a seguinte: e quando essa quantidade de pirâmides tende a infinito? Eu não consigo mais contar, eu preencho cada vez mais. Eu tinha 1000, 1 milhão, 1 trilhão, está indo para infinito. Quando a quantidade de pirâmides, então, são N pirâmides, né? Então, vou colocar assim: quando a quantidade de pirâmides, que é N, tende a infinito, eu não consigo mais, tende a infinito, eu não consigo mais diferenciar o volume das pirâmides, de todas as pirâmides, para o volume da esfera. Então, quando a quantidade de pirâmides está indo para infinito, tá, eu vou falar que o volume das pirâmides é igual ao volume da esfera. Então, peraí, com isso, consigo fazer uma expressão melhor. O volume da esfera é 4π r² sobre 3.
O volume das pirâmides, que aqui está, eu vou colocar 1/3 e H em evidência. Então, 1/3 em H em evidência. E vai ficar a área da base 1 mais a área da base 2, da pirâmide 2, até a área da base N da pirâmide N, da enésima pirâmide. Mas espera aí, tem um detalhezinho. Quando a quantidade de pirâmides está indo para infinito, eu não consigo mais diferenciar a altura da pirâmide para o raio da esfera. Então, quando está indo para infinito, essa altura vai ser igual ao raio e o somatório das áreas das bases vai ser, para mim, a área da superfície esférica. Então, quando n está indo para infinito, eu terei 4 π r ao cubo sobre 3 igual a 1/3, e aí já estou usando, tem uma ideia de limite aí, tá? Raio, e aqui a área da superfície esférica, que eu vou representar com a letra S. Tá? A gente sabe que pode simplificar 3 com 3 e simplificar o R com R ao cubo. Com isso, diante das simplificações, a área da superfície esférica é dada por essa simples expressão 4π r ao quadrado. Tranquilo, né? A gente já tinha visto antes, em aulas anteriores, a demonstração do volume da esfera, 4π r ao cubo sobre 3, e agora chegamos à área da superfície esférica, expressão simples, 4π r ao quadrado. Bem, agora o probleminha que a gente vai pensar um pouquinho. Se tivermos uma esfera e um cubo com áreas iguais, ou seja, as suas superfícies têm áreas iguais, tá? Qual que possui volume maior? E qual é a porcentagem? Quanto é maior? Quem é menor? Vamos ver. Vamos pegar uma esfera de raio R. De raio R. Ele tem área 4πr2, como a gente acabou de ver. 4πr ao quadrado. O cubo de aresta A você sabe que a área do cubo é equivalente à área de 6 quadrados, 6A ao quadrado. Então, temos que, se as áreas são iguais, 4πr2 tem que ser igual a 6A ao quadrado. A gente vai comparar a aresta em função do raio ou o raio em função da aresta. Com isso, igualando os dois, tem 4πr ao quadrado é igual a 6A ao quadrado. Simplificando, eu tenho que A é igual a 2R raiz de π sobre raiz de 6. Bem, eu escrevi a aresta do cubo em função do raio. Com isso, vamos lá, vamos comparar. O volume do cubo, o que eu quero saber é comparar os volumes. Qual possui volume maior? Sabendo que eles têm áreas iguais. O cubo tem volume maior, a esfera tem volume maior. O volume do cubo, nós já sabemos, o volume do cubo, vou colocar aqui, volume do cubo, já vimos, aresta ao cubo é igual a A ao cubo. Continuando aqui, o volume do cubo, então, vai ficar essa expressão ao cubo. Essa expressão ao cubo, 2 ao cubo, 8, R ao cubo, raiz de π ao cubo, que vai aparecer um π, raiz quadrada de π,
sobre raiz de 6 ao cubo. Sobre raiz de 6 ao cubo, vai aparecer para a gente 6 raiz de 6. Tá? Esse é o volume do cubo. Mas eu escrevi o volume do cubo, tá? Tendo a aresta do cubo 2R raiz de π. Opa, mas espera aí. Então aqui tem o volume do cubo. Legal. Que eu vou reescrever melhor. Aqui aparece, simplificando, 4, 3. Opa, está aparecendo para mim aqui na expressão 4π r ao cubo sobre 3 vezes raiz de π sobre 6. Que legal. Aqui está o volume da esfera. Ou seja, o volume do cubo dividido pelo volume da esfera é igual a raiz de π sobre 6. Raiz de π sobre 6. Isso é, já fizemos essa conta anteriormente, isso é aproximadamente igual a 0,72. Significa que o volume do cubo é 0,72 o volume da esfera. Significa que o volume do cubo equivale aproximadamente, se tem áreas iguais, aproximadamente 72% do volume da esfera. Está aí a nossa resposta. Se tivermos cubo e esfera de áreas iguais, a gente sabe então que a esfera tem um volume maior e que o volume do cubo equivale a 72% do volume da esfera. Até a próxima.